E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e na aula de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com uma fórmula único, uma fórmula de matriz dinâmica que retorna valores únicos de uma matriz. Ou seja, ela faz praticamente a mesma função da remover duplicadas, só que de uma forma dinamizada por uma matriz dinâmica e automatizada. Legal? Então, para a gente voltar a todo o nosso tema, eu queria só explicar rapidinho o que a remover duplicadas faz, para dar uma luz do que a Único faz para vocês. Inclusive tem uma aula aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, caso você queira ver um complemento, aconselho que você veja. Então o que eu faria aqui se eu tivesse que remover valores duplicados? Selecionaria todo o meu intervalo, viria aqui em Dados, Remover duplicadas, a gente fala remover duplicatas, existem algumas versões inclusive do Excel que vem como duplicatas, mas é duplicadas. Clica aqui e ele pergunta para mim o que eu quero tratar como critério. Eu quero que meu critério seja o turno. Então desflagro aqui o setor e clico em OK. E agora percebe que eu tenho o primeiro, segundo e terceiro turno, tá? Eu tenho produção, serralheria e manutenção. Então ele realmente trouxe valores únicos para mim. É isso que eu queria. Se eu colocasse, por exemplo, agora aqui, produção, primeiro turno. Poxa, ele não removeu automaticamente. O que eu teria que fazer? Selecionar de novo, remover duplicadas, tiro o setor aqui, deixo somente o turno e aí ele remove. Então percebe que, por mais que a ferramenta seja extremamente brilhante, ela não é automática. Eu não tenho essa possibilidade. Talvez se eu tratasse com VBA eu conseguisse, mas aí a grande questão é, a gente só precisa usar o VBA, só precisa usar a macro no Excel quando você não tem uma ferramenta ou uma fórmula, uma função que faça esse trabalho para você. É o último caso que se é aconselhável. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a fórmula único. Se eu só retornar tudo, olha que barato. Se você colocar aqui igual, único, ela já vai vir para você. Detalhe, essa fórmula único ela é uma fórmula de matriz dinâmica. E isso significa o que, Rafa? Significa que ela só está presente para a galera que tem o Office 365, pelo menos por enquanto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que no Excel Online também tem. Então, para você que tem o 2016, que tem um Excel mais antigo, que ainda não se atualizou para o Office 365 19, você não tem essa fórmula, você vai continuar usando a remover duplicadas. Mas é bom que eu já deixo aqui para você o gostinho de quero mais. Quem sabe você não assina o pacote aí, é baratinho e vale muito a pena. Então olha só, único. Ela fala assim para mim no primeiro argumento, matriz, depois ela fala by call, depois ela fala exactly ons, então exatamente único. Então eu vou selecionar aqui o meu intervalo e percebe que eu não selecionei esses carinhas aqui, porque ele não vai fazer essa distinção de cabeçalho e valores. Ponto e vírgula. By call, eu posso colocar para retornar somente colunas exclusivas ou linhas exclusivas. Para mim, por enquanto, não interessa. E aqui ele fala o seguinte, se eu quero retornar os itens que aparecem exatamente uma vez ou retornar cada item distinto. Então vamos fazer o teste com esse verdadeiro? Vou dar um Enter e olha só, ele me trouxe exatamente o que a remover duplicadas fez para mim. Só que, se eu alterar qualquer coisa aqui dentro, se eu passar, por exemplo, esse cara para segundo turno, ele já faz uma distinção aqui, porque agora eu tenho produção no terceiro turno. Entendeu a lógica? Entendeu como ela funciona? Ela é automática. Por ser uma matriz dinâmica, ela vai pegar todo esse intervalo aqui, vai fazer a seleção dos únicos dentre todos, então ela vai fazendo o teste um por um, até chegar no último aqui. E aí, se ela verificar que existe um valor único, ela vai me retornar numa matriz dinâmica. Como que eu sei que isso é uma matriz dinâmica? Porque eu não consigo alterar nada aqui dentro. Se eu der o Enter aqui, continua sendo a mesma coisa. Eu só consigo alterar se eu vier na minha célula de origem. Outro ponto é que ela fica flagrada aqui, grifadinha. Acho que tem até uma sombrinha aqui do lado e a bordinha azul, mostrando que é uma matriz dinâmica. Certo? Então essa é a forma mais comum de classificar ela. O que você poderia fazer aqui também, para dar um adereço a mais no seu trabalho? Vir aqui e colocar a ferramenta, a fórmula classificar. Eu ensinei no nosso último vídeo a trabalhar com ela, vou deixar aqui no card também para você aprender mais essa ferramenta. Então vou vir aqui antes da única e vou colocar classificar. Dou tecla Tab e agora o que vai acontecer? Minha matriz vai ser realmente os valores aqui de único, tá? Ponto e vírgula. Índice de classificação. Meu índice de classificação vai ser a minha segunda coluna dessa matriz. Então eu coloco o número 2, ponto e vírgula. Ordem de classificação vai ser ascendente.
E aí já está tudo certo para mim, é só fechar e olha que legal. Ele já fez para mim a distribuição. Percebe que já estava meio que certo, mas caso estivesse bagunçado ou embaralhado aqui, você já conseguia fazer esse trabalho. Legal? Só que existe um porém. Assim como eu falei sobre a questão da remover duplicadas, que ela não automatizava o processo, se eu vier aqui colocar, por exemplo, serralheria, legal, primeiro turno. Na verdade, eu vou colocar terceiro turno, porque eu não tenho no terceiro turno serralheiro. Olha só, não entrou aqui na minha fórmula único. Por que não entrou, Rafa? Porque percebe que a minha seleção ela está de A2 a B16 e essa linha aqui é a linha 17. Então eu teria que puxar a minha seleção para baixo para entrar aqui. Poxa, eu não quero isso, eu não quero que aconteça isso. Então como eu trato essa informação? Você vai selecionar a sua matriz, seleciona todinha ela de ponta a ponta, vem aqui em formatar como tabela, escolhe um estilo que mais te agrade e clique em OK. Pronto. Agora tudo que você colocar aqui dentro vai ser tratado como uma tabela. Então se você colocar aqui manutenção no segundo turno, já entrou na minha tabelinha. Se agora eu colocar produção, vamos julgar que exista um quarto turno, nunca vi isso em nenhuma empresa, mas vai que tem. Então está aqui quarto turno. Se eu colocar serralheiro, foguista, também entra. E agora o que eu preciso fazer aqui na minha fórmula único, deixa eu apagar tudo aqui para fazer de novo, é colocar a minha tabela 1, que é o nome que automaticamente já vem para a minha formatação como tabela. Olha só, eu vou selecionar tudo aqui e ele já me trouxe que é a tabela 2. Dou um ponto e vírgula, coloco o que eu quero, ponto e vírgula de novo, quero retornar valores que aparecem exatamente uma vez, fecho e olha que barato, já apareceu para mim, folguista. Se eu colocar agora, por exemplo, produção e colocar folguista também, olha que barato, já apareceu aqui em cima para mim. Então, se você quer automatizar o seu processo, une a fórmula único com a formatação como tabela e você vai ter um trabalho sempre automatizado. Então, qualquer informação que entre na sua tabela, na sua matriz, vai ser incorporado para a sua fórmula. E aí, se você quiser fazer uma graça, coloca a fórmula classificar antes da único e aí você tem um trabalho ainda mais evoluído. Então, vou colocar número 2, que é a coluna 2, quero o ascendente, fecho a fórmula e olha só, tudo automatizado. Está classificado por ordem alfabética, ou por ordem de maior e menor, está automatizado pelos valores que eu coloco sempre aqui dentro e eu realmente tenho valores únicos. Só tem um serralheiro no primeiro turno, um produção no terceiro e um produção no quarto, além dos folguistas. Então essa é a fórmula único. Essa é uma fórmula de você automatizar ela. Ela está presente somente no Office 365, pelo menos por enquanto. Então, se você não tem, o meu conselho é que você assine. Vale muito a pena. Fórmulas como classificar, classificar por, parâmetro, único, PROC-X, todas elas estão dentro desse novo pacote. E caso você não tenha, fica o gostinho aí para você se atualizar nas informações. Te vejo numa próxima. Obrigado por ter ficado até aqui e valeu!